Queridos amigos, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma imersão numa grande obra da história da música ocidental. E hoje é o dia da a nona sinfonia de Beethoven. E nós podemos nos referir a ela simplesmente como a nona. A nona de Beethoven é um dos maiores ícones da cultura ocidental, da cultura geral, perpassando pela música universal e indo para esse patamar de um grande ícone da cultura ocidental. Nossa aula de hoje vai ter uma abordagem um pouco diferente. Eu vou destacar para vocês as regências. Nós vamos viver no século XXI um período de grande inovação nas interpretações, um desenvolvimento de técnicas, seja de regência, seja de especial de cada instrumento, solista ou de orquestra. Não é à toa que nós vivemos um momento em que a música clássica está na moda. Nós estamos com grandes profissionais da música muito bem preparados, resultado de uma evolução na parte de estudo de técnicas de expressão, e isso faz toda a diferença. E os maestros que nós vamos apreciar hoje são todos de altíssimo nível. Vocês vão poder escutar e ficar à vontade se prefere um, se prefere outro, se gosta dos três, porque os três serão três maestros da atualidade, cada um com uma idade, com uma época distinta um do outro. Mas o que une o pensamento desses três que nós vamos assistir hoje, e que é o pensamento dos grandes maestros da atualidade, é um aprofundamento no estudo da partitura da obra que vão reger, assim como um profundo estudo histórico, do contexto histórico, político, filosófico do compositor que eles vão interpretar, tudo isso para completar a sua visão do pensamento, da ideia original do compositor e da mensagem que ele quer transmitir para nós. Como eles fazem esse estudo e seguem as linhas desses estudos históricos, nós, plateia, também precisamos ter um conhecimento para entendermos a mensagem que será passada para nós. Eu reforço a visão da regência atualizada. O que nós ouvimos num concerto é a ideia do maestro. A orquestra é um realizador da ideia musical do maestro, que resulta desses profundos estudos nas partituras e os estudos históricos. E o maestro constrói na sua mente a visão que ele quer, a sonoridade que ele deseja para transmitir essas suas ideias musicais. Nós precisamos também nos preparar para absorver e compreender e receber essa mensagem. Então vamos ao tempo histórico de Beethoven, quando ele começou a compor assim, e a trabalhar firmemente em cima da sua nona sinfonia, que foi entre 1822 e 1824. Foi um período na Europa de uma estabilidade política, um pouco econômica e financeira, porque já tinham passado 8 anos do Congresso de Viena. O Congresso de Viena aconteceu entre 1814 e 1815 e foi de uma importância muito grande, porque vai marcar o final das guerras napoleônicas, daqueles tempos tumultuados, final de Revolução Francesa, os últimos anos, assim, Revolução Francesa, a época napoleônica com
de muita belicosidade. E o Congresso de Viena, sediado em Viena, recebeu embaixadores e governantes de todos os principais países da Europa, onde foi redimensionado o mapa europeu, geograficamente houve uma modificação e alianças importantes de paz, de união e também acordos financeiros importantes. Isso foi interessante, que o Congresso de Viena foi o primeiro a existir, foi pioneiro nas relações diplomáticas para resolver conflitos. Ele vai ser o primeiro e vai transformar a Viena, vai adquirir mais esse título de centro diplomático da Europa. Ela já tinha tido destacada como um centro cultural importantíssimo, um pouco atrapalhado durante as guerras napoleônicas, mas recuperado depois do Congresso de Viena. Então vamos ver uma Viena como uma referência no aspecto político da diplomacia e como um efervescente centro cultural que atraiu artistas, músicos, intelectuais. Foi retomado aquela Viena do final do século XVIII. E Beethoven também desfrutou desse ambiente mais tranquilo. Ele, desde os 19 anos, lá na Universidade de Bonn, quando ele conheceu e teve as primeiras notícias da Revolução Francesa e adotou seus pensamentos políticos e filosóficos muito fortes e muito assimilados por ele. Então, as primeiras obras de Beethoven vão transmitir essa energia revolucionária que ele tinha, esses pensamentos sobre a criação da república a favor da democracia estão presentes na enérgica composição, quase todas, das peças até 1822. Outra característica pesada e forte desse tempo de Beethoven é que ele já estava completamente surdo. Então, aconteceu que a Filarmônica de Londres, em 1817, encomendou uma nova sinfonia para Beethoven. Em 1818, ele fez alguns esboços da nona sinfonia, mas não se dedicou. Mas quando iniciou o ano de 1822, ele retomou esses trabalhos. E durante o mais de ano, ele se dedicou exclusivamente para compor essa gigantesca obra musical que até hoje encanta o público do mundo inteiro. Então, ele estava vivendo esse ambiente mais calmo, mais tranquilo, e ele retomou um desejo lá dos seus 19 anos, quando ele conheceu Schiller, quando ele leu a obra de Schiller e se apaixonou pelo poema Ode à Alegria e veio de encontro aos ideais dele da busca de uma fraternidade universal, de uma união, de uma liberdade de religião, de pensamentos, de posições políticas e filosóficas que ficaram um pouco adormecidas porque ele estava ainda vivendo os tempos revolucionários. Agora ele se entregou para isso e vai trazer uma grande novidade, como ele sempre fez desde que ele começou a compor, desde que ele chegou em Viena em 1792. Todas as obras de Beethoven apresentavam uma inovação na forma, na expressividade. Uma tônica da expressividade de Beethoven é os contrastes de dinâmica. A dinâmica é a expressividade e utilizada na orquestração e a passagem de sons fracos para sons fortes, as nuances.
As nuances foram uma novidade que Mozart começou a aplicar e Beethoven desenvolveu, recordando que a música barroca tinha o contraste de forte e fraco, não tinha a nuance. E Beethoven vai ser maravilhoso nas nuances. Nós vamos abrir nossa aula de hoje com o primeiro movimento da Nona Sinfonia, da nona, que já no seu primeiro movimento apresenta uma grande novidade na época. Já as orientações na partitura já não são só 2 palavras, são 3 passagens de diferentes expressividades e andamentos. E Beethoven começa com uma sonoridade suave, um pouco distante, já tendo um caráter dramático, nos mostrando que alguma coisa vai vir. É rápido, como se fosse uma pincelada de nuance para o público. E entra a melodia, o ritmo enérgico, vibrante, que Beethoven coloca aí toda a orquestra, ele utiliza toda a orquestra para mostrar esse tema musical muito enérgico. Depois, como característica do seu estilo, o estilo beethoveniano, vem um tema suave, que flui, sentimental. É assim Beethoven. O primeiro movimento nós vamos assistir com a regência de Paavo Jarvi. Paavo Jarvi nasceu em 1961 na Estônia, mas desenvolveu sua carreira e seus estudos nos Estados Unidos, onde se naturalizou. Ele teve uma crítica muito favorável, porque ele se dedicou na década de 90 e 2000 foi na década de 2000, 2008, que ele fez uma leitura e uma gravação das 9 sinfonias de Beethoven. Um profundo estudioso de Beethoven, das partituras, ele procurou seguir à risca a partitura que ele estudou, destacando essas nuances. Isso que nós vamos acompanhar agora nesse primeiro movimento. Como ele tem uma clareza de regência e muita segurança, os gestos precisos e claros. Ele transmite isso para a orquestra e os músicos tocam com muita perfeição. Tudo isso por trás tem muito estudo. Isso e emociona a plateia. A gente sente isso quando é bem executado e bem regido. E a música de Beethoven não é fácil, porque tem muitos detalhes, muitas mudanças sutis, e esses grandes maestros mostram para nós, nas suas interpretações, essa riqueza da partitura de Beethoven. O que nós vamos ouvir foi uma apresentação na Beethoven's Hall em Bonn, uma sala de concerto que é um dos principais centros culturais da Europa e tem uma história interessante. Quando foi em 1845, Liszt liderou uma campanha em Bonn para ser erigido uma estátua, um monumento a Beethoven. E teve muito sucesso. E especialmente para a inauguração desse monumento, foi construído uma sala de concertos para 3.000 pessoas, toda em madeira. 85 carpinteiros trabalharam na construção dessa sala, decoradores, entalhadores, uma obra de arte maravilhosa, com uma acústica maravilhosa. Após a inauguração, foi desmanchada, demolida, pelo receio de incêndio, por ela ser inteira em madeiras. Quando chegou 1870, começaram as comemorações
na Europa, aliás, no mundo todo, do centenário do nascimento de Beethoven, que durante a vida dele ele já foi reconhecido como o grande nome da música ocidental. Ele viveu em vida essa sua glória. E foi construído um teatro para 1.500 pessoas, com uma acústica maravilhosa e que serviu em Bonn até a Segunda Guerra Mundial. E quando foi bombardeada, Bonn foi bombardeada e esse teatro foi totalmente destruído. Só voltaram a pensar numa reconstrução em 1950, quando Bonn era a capital da Alemanha Ocidental. E foi construído o que nós vamos ver hoje, inaugurado em 1959, mas também com uma acústica maravilhosa. E é para lá que nós vamos, para Bonn, junto com esse grande maestro Paavo Jarvi e a maravilhosa Nona.